das... Bom, vamos lá então. A disciplina é irrigação e drenagem. Vamos dar início a ela aqui, abordando alguns aspectos, né, nessa aula introdutória à disciplina. Tá? A primeira coisa que a gente deve ter em mente é saber definir o que vem a ser irrigação. Tá? Mais adiante nós falaremos da drenagem, vai ficar um assunto para o final do semestre. Nesse momento nós vamos dar ênfase na irrigação. Então, a ideia agora é que nós saibamos definir o que é irrigação. Tá? Todo mundo deve ter uma ideia do que é irrigação, já deve ter um conceito meio que formado na cabeça do que vem a ser irrigação. Tá? Mas a gente vai ver que irrigação é bem diferente do que a gente imagina. Tá? No decorrer do curso isso vai ficar muito claro para vocês. Mas a priori vamos então definir o que é irrigação, né? Alguns conceitos começam a ser mudados agora. Então, irrigação nada mais é do que um conjunto de métodos e sistemas utilizados para fazer o quê? Aplicar a água artificialmente às plantas. Então, olha aí que definição bem curtinha, né? Simples e fácil de entender. É um conjunto de métodos e sistemas que são utilizados com o intuito de levar a água artificialmente às plantas. Isso é irrigação. Tá? E a irrigação tem alguns objetivos. Tá? E quais seriam esses objetivos? O primeiro objetivo, e o mais comum do uso da irrigação é esse, que seria o quê? Deixa eu colocar um apontador aqui para facilitar a visualização. Seria esse aqui, ó. A elevação da produtividade e a obtenção de melhoras na qualidade dos produtos agrícolas, tá? Utilizando-se para isso de conhecimentos de diversas áreas da ciência. Então, a irrigação é a aplicação de ciência, tá? De diversas áreas, da física, lembram lá da hidráulica, da física dos fluidos, né? Da química, lembram da professora Ellen, né? Das aulas de química, bioquímica, né? Tem tudo a ver com essa disciplina. Professor Reinaldo, da disciplina de fertilidade de solos, tá? Então, da química, que todos esses nutrientes, a absorção dos nutrientes das plantas se dá via água. Da biologia, lembram lá da fisiologia, vocês vão ver que muito assunto aqui, muita coisa, tá? Intimamente relacionado com a fisiologia da planta. E a gente tem esses objetivos de elevar a qualidade, elevar a produção, melhorar a qualidade, utilizando esse conhecimento. E sempre a gente tem que visar otimizar e racionalizar os recursos hídricos disponíveis. Tá? Então a gente tem que ter em mente que a atividade de irrigação é a atividade humana que mais consome a água potável do planeta. Tá? 70% de toda a água que é consumida pelo ser humano é aplicada diretamente na irrigação das culturas. Isso porque uma mínima parte de toda a atividade agrícola faz irrigação. A gente tem hoje aí, acho que no mundo, talvez 1% ou 2% da agricultura praticada no mundo é irrigada. E mesmo assim, essa irrigação nessa parcela ínfima da atividade agrícola é responsável por 70% de toda a água consumida pela humanidade. Os outros 30% é referente ao uso em indústria, domicílios, cidades e outras atividades. Tá? Então, o uso racional dos recursos hídricos é muito importante, tá, para que a gente faça uma irrigação adequada. Um outro objetivo da irrigação é permitir a prática agrícola em regiões onde a disponibilidade pluviométrica é reduzida. Tá? Imagine condições onde não chove ou a chuva é escassa, né? O clima apresenta condições favoráveis à atividade agrícola, por exemplo, temperatura, umidade relativa, velocidade de ventos, fotoperíodo, mas a escassez de água não permite que ali ocorra agricultura. Então, se nós conseguirmos levar água para aquele local através da irrigação, a gente pode realizar a agricultura nesses novos locais. Novas fronteiras agrícolas surgem à medida que eu consigo levar a água da irrigação para esses locais. E a irrigação é composta de sistemas, né, de irrigação. Então, existem 4 grandes grupos de sistemas de irrigação que nós veremos aqui durante o curso. Tá? Mas vamos abordar um pouquinho sobre ele. Quais seriam
sobre eles, quais seriam esses sistemas de irrigação existentes, né? Existem esses 4 grandes tipos. O primeiro tipo é o tipo chamado aspersão, sistema de irrigação por aspersão, onde a água é aplicada sobre a folha da cultura acima do solo. Ou seja, a água é jogada na atmosfera, lançada, aspergida, por isso o nome é aspersão, a água é aspergida na atmosfera e ela imita a chuva, ela cai pela atmosfera, molha as folhas e entra em contato com o solo, molhando o solo. O outro sistema de irrigação, tá, é o sistema de irrigação por superfície, onde a água é aplicada, lançada, jogada diretamente na superfície do solo, tá? E ela cobre a superfície parcialmente ou de forma total, tá? E a água esparrama no solo por gravidade. Então eu jogo uma grande quantidade de água sobre o solo num determinado local e essa água se esparrama pela superfície do solo por meio da gravidade. Ela pode cobrir uma área parcial, por exemplo, dentro de canais, né, dentro de sulcos, ou pode cobrir a área total quando eu promovo o alagamento total da área. Tá? Um outro sistema de irrigação bastante utilizado é o sistema de irrigação localizada, onde a água é aplicada em uma área limitada da superfície do solo. Eu não aplico mais a água para molhar toda a superfície do solo local, mas sim um determinado local, preferencialmente o local próximo ou na região do sistema radicular das plantas. Tá? Eu localizo a aplicação em um determinado local, onde eu vou aplicar essa água. Outro sistema, né, o último sistema comum aí utilizado nos sistemas de irrigação é a irrigação por subsuperfície ou subterrânea, tá? Onde a água é aplicada embaixo do solo. Ela não molha a superfície do solo, tá? Ela é aplicada abaixo da superfície do solo, preferencialmente umedecendo a região onde o volume radicular explora, ok? Vamos discutir mais à frente, detalhar esses 4